Alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das cianobactérias, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho das bactérias. Na nossa aula de hoje a gente ainda continua no reino Eubactéria e vai conversar um pouquinho a respeito desses seres, né, unicelulares, que possuem a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, produzir seu próprio alimento. Beleza? Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho a respeito desse assunto, a gente vai fazer a correção das atividades da nossa aula passada. Vamos lá, então? Bom, então, corrigindo a atividade 2 lá da nossa aula passada, né? As bactérias têm uma importância enorme na história evolutiva dos organismos na Terra, tá? E também para os organismos atuais. Encontre no caça-palavra abaixo as palavras que preencham corretamente as lacunas das frases com as palavras adequadas. Então, letra A, né? A gente primeiro vai fazer essa correção dessa parte das frases, depois eu vou lá para o caça-palavra e vocês corrijam com aquelas palavras que vocês não conseguirem encontrar, beleza? As bactérias possuem membrana plasmática e parede celular. Algumas também possuem uma cápsula, tá? Letra B. Entre as relações ecológicas que as bactérias desempenham com outros organismos estão o mutualismo, que as duas espécies se relacionam entre si e se beneficiam de tal relação. Muitas vezes dependendo dela para sobreviver. Um exemplo são as bactérias que vivem no intestino de animais herbívoros, como os coelhos, tá? Letra C. Várias doenças são causadas pelas bactérias, como a tuberculose, a leptospirose, o tétano e a pneumonia bacteriana. Letra D. A decomposição realizada pelas bactérias e também pelos fungos permitem a reciclagem de nutrientes. Letra E. Por meio da biotecnologia, bactérias são usadas para a produção de um hormônio fundamental para os diabéticos, a insulina. Tá? E agora a gente vai lá para o nosso caça-palavra para encontrar essas palavras, né? Então aqui a gente pode observar todas as palavras, tá, que a gente usou ali naquelas frases, estão ali, tá? Para a gente não perder muito tempo, vocês dêem um pause aqui no nosso vídeo, tá? Pausa ele e corrijam aí com a apostila de vocês, beleza? E para aqueles que já corrigiram, a gente vai dar continuidade então à nossa correção dos... Bom, para aqueles então que já corrigiram então as atividades, tá? A gente vai agora fazer a correção do teste número 2, tá? A respeito das bactérias foram feitas as seguintes afirmações. Primeiro, há várias formas de transmissão de bactérias patogênicas ao ser humano, porém as mais eficazes é o contato com a saliva contaminada. Verdadeiro ou falso? Falso isso daqui, tá, pessoal? 2. Por que é falso, né? Porque não é somente pela saliva, a gente tem também, não é só porque é pela saliva que ela é mais eficaz, tá? Então a gente tem, por exemplo, transmissão por alguns vetores, né? Ou também pela água. Então, não é porque é pela saliva que ela é mais eficaz. Existem outras formas de transmissão igualmente perigosas, tá? 2. Bactérias comensais de nosso intestino não podem causar mal a uma pessoa se estiverem em equilíbrio no ambiente em que vive. Verdadeiro, tá? Se elas estiverem em equilíbrio no ambiente em que ela vive, ela não vai causar mal algum. E 3. Sem a ação das bactérias decompositoras, a vida seria impossível da forma como a conhecemos. Verdadeiro também. Porque elas fazem a decomposição da matéria orgânica, fazendo a reciclagem, tá, da energia de toda a matéria que as plantas precisam para sobreviver. Beleza? Então a resposta certa ficaria a letra C, tá, pessoal? Deu uma desconfigurada aqui, mas é letra C, tá? Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas, tá? E agora a gente vai lá para o Em Casa, número 2, da página 290. Comente a frase abaixo com base no que foi visto em sala, ou no nosso caso, dentro do nosso vídeo aula, tá?
Bactéria boa é bactéria morta. Tá? Então, a resposta certa, isso é uma resposta pessoal de cada um de vocês, mas eu espero que vocês tenham pegado como base a nossa aula passada, né? Que nem todas as bactérias são ruins, e algumas elas têm que estar vivas para que a gente consiga tirar algum proveito disso, tá? Então, depende muito do ponto de vista, então a resposta certa. Depende muito do ponto de vista, né? Bactérias patogênicas que estão contaminando alguém, pode ser sim, mas muitas bactérias que fazem parte do meio ambiente e são benéficas, não podemos aplicar essa afirmação, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, né? A gente falou a respeito das bactérias, da sua importância que ela tem, né? Tanto importância médica quanto importância na biotecnologia, né? No comércio, mas também como uma importância social, né? E econômica na produção de muitos tipos de, por exemplo, de insulina, na produção de alguns tipos de iogurte, né? Queijos, enfim. A gente vai ter uma infinidade aí de importância para essas bactérias, que são seres unicelulares, né? Do tipo procarionte, que também pertencem ao reino eubactéria. E na nossa aula de hoje a gente vai falar também de organismos unicelulares procariontes, pertencentes ao reino eubactéria, mas não, a gente não vai falar das bactérias, e sim das cianobactérias, tá? Que são bactérias, tá? Pertencem ao mesmo reino, mas que possuem uma característica diferente das bactérias, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, as hipóteses mais aceitas atualmente sugerem que as bactérias, que estudamos no módulo anterior, e as cianobactérias estão entre os grupos mais antigos de seres vivos que existem até hoje na Terra. Por quê? A gente sabe que o primeiro ser vivo ele tem aproximadamente 3,8 bilhões de anos. E as características desse ser vivo que foi encontrado dado de um fóssil, né, é muito parecido com o das bactérias e das cianobactérias, tá? E qual que é a diferença de uma cianobactéria para uma bactéria, professor? A diferença está em sua capacidade de realizar a fotossíntese, tá? Então, as cianobactérias possuem essa capacidade de realizar fotossíntese, enquanto que as bactérias não possuem, tá? E ambas também pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo reino, tá? Que é das eubactérias, que está dentro do domínio bactéria, beleza? E agora na página 292, a gente vai ter um Você Já Pensou Nisso, tá? Então eu quero que vocês respondam se você já pensou nisso. Em que posição se encontra o ancestral das atuais bactérias e cianobactérias na filogenia apresentada na página anterior? O que se pode dizer a respeito da idade desse ancestral e do tempo de existência das bactérias e cianobactérias na Terra? Então, a resposta que vocês vão pesquisar, tá? Quero que vocês observem bem essa parte aqui dessa filogenia, tá? Desses seres vivos, e aonde elas estariam, tá? Como que elas estariam apresentadas, tá? Então, ó, o que pode se dizer a respeito da idade desse ancestral? Será que é um ancestral comum mais moderno? É um ancestral comum antigo? É isso que ele está pedindo para mim, para a gente aqui no Você Já Pensou Nisso? Beleza? Para todos então que responderam, agora a gente vai para a nossa próxima parte do nosso vídeo, tá? E falar um pouquinho a respeito dessas características dessas cianobactérias, né? Que elas possuem, que elas não possuem, tá? Quais são, aonde a gente pode encontrar essas cianobactérias, né? Então, com relação ao aparecimento dos primeiros seres vivos, como vimos no módulo 6, evidências científicas atuais sugerem que a superfície da Terra era simplesmente inabitável, tá? Como a água era um ambiente que fornecia condições para a sobrevivência dos organismos primitivos, nele devem ter surgido os primeiros seres vivos, tá? Então, na onde que viviam esses seres vivos, os primeiros seres vivos? Viviam no ambiente aquático. Por quê? O ambiente terrestre era muito quente e não tinha como esses organismos viverem lá. Portanto, a teoria dentro da ciência seria que os primeiros seres vivos a surgirem no planeta Terra, eles eram do meio aquático, tá? Assim como também as cianobactérias que possuem essas características
que vivem também no meio aquático, tá? Então, estromatólitos, né? O que seriam esses estromatólitos? Em certos locais onde a água do mar são muito salgadas, como no litoral do Rio Grande do Norte, no Brasil, existem colônias de cianobactérias que formam estruturas rochosas conhecidas como extrematólitos, tá? Paleontólogos, cientistas que estudam os fósseis, descobriram rochas muito antigas com alguns bilhões de anos de idade, bastante semelhantes aos crematólitos produzidos pelas cianobactérias atualmente. Por causa dessa semelhança, eles acreditam que essas rochas antigas tenham sido formadas pela ação de micro-organismos simples e similares às cianobactérias, tá? Então a gente vai ter, então os paleontólogos colheram então evidências, né, que dizem que essas cianobactérias elas podem ser muito, mas muito antigas do que se pensava. Por quê? Eles encontraram fósseis de extrematólitos, não encontraram a bactéria, mas encontraram essas estruturas que são formadas por cianobactérias, tá? Portanto, é um vestígio de que há bilhões de anos atrás já existiam cianobactérias dentro dos oceanos, beleza? Cianobactérias, então. As cianobactérias são autotrófas ou autotróficas, tá? Isto é, produzem o seu próprio alimento utilizando a luz do sol, tá? Elas realizam um processo chamado de fotossíntese, como as algas e as plantas, né? Até então, os seres vivos existentes, as bactérias, né, não eram capazes de conseguir o seu próprio alimento, obtendo diretamente do ambiente. As bactérias são do tipo heterotrófas ou heterotróficas, o que significa que elas não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ela precisa de um terceiro para ela conseguir esse alimento, tá? Assim como a gente. Essa independência das cianobactérias na obtenção de alimento por meio da fotossíntese representou um grande passo na evolução dos seres vivos. Atualmente, encontramos cianobactérias em ambientes aquáticos e terrestres úmidos, tá? Então, hoje, a gente não encontra somente as cianobactérias no mar, por exemplo, ou em lagos ou em rios. A gente também encontra em alguns ambientes terrestres úmidos, tá? Próximos a corpos d'água, como por exemplo, próximos à lagoa, próximo a rios, tá? Próximo ao mar, mas uma região onde tem uma grande quantidade de umidade. Ela precisa ainda da água para sobreviver. Beleza? Bom, pessoal, agora eu quero que vocês então façam a atividade número 1, tá? Que a gente tem lá dentro da nossa apostila na página 293, tá? E nessa atividade número 1, ele está pedindo para a gente assim, ó, caracterize as cianobactérias quanto, letra A, ao seu modo de conseguir alimento, B, ao número de células que possuem, C, a disposição do seu material genético na célula, D, aos ambientes em que vivem, e letra E, a forma como interagem com outras cianobactérias da mesma espécie, tá? Então, todas essas letras da atividade 1, a gente acabou de responder na nossa videoaula. Então, para quem prestou atenção, já consegue responder agora aí na apostila, tá? Agora eu quero aqui no teste número 1, quero que vocês assinalem a alternativa que indique uma característica da cianobactéria. A gente vai ter a letra A, são pluricelulares, B, são eubactérias, são C, são eucariotos, ou D, são parasitas, tá? Então, quais dessas alternativas aqui vai indicar uma característica das cianobactérias, beleza? E no em casa, tá? A gente vai ter um mapa conceitual, tá? Vou ler para vocês ali quais são os conceitos, né? Então, preencha o mapa conceitual, tá? Mostrando as possíveis relações entre os conceitos, elementos de ligação e em que direções se apresentam. Você já fez isso no sexto ano, mas mesmo assim vamos recordar como se preenche o mapa conceitual. Veja como exemplo os conceitos cianobactérias e reino eubactéria. Podem ser relacionados da seguinte forma. Cianobactérias pertencem ao reino eubactéria. Neste caso, o termo pertence ao é o elemento de ligação entre os conceitos. Ou ainda, cianobactérias possui como integrantes, aqui daí a gente vai ter um outro lado, né? Reino bactéria possui como integrante as cianobactérias, tá? Então a gente vai fazer a flecha no lado contrário. Aqui a expressão possui como integrante as é o elemento de ligação entre reinobactérias e cianobactérias.
As duas possibilidades indicam a mesma relação, só que a seta define como ela deve ser lida. No primeiro caso, as cianobactérias pertencem ao reino bactéria. O segundo, o reino Eubactéria possui como os integrantes as cianobactérias. Lembrou? Agora é sua vez. Preencha o mapa conceitual, os elementos de ligação, siga a orientação de leitura dada pela seta. Alguns elementos de ligação já estão preenchidos para facilitar o seu trabalho. Lembre-se de colocar as setas que indicam o sentido de leitura da relação proposta. Então aqui a gente tem o nosso mapa conceitual, né? Primeiro, seres vivos, tá? Então o que a gente colocaria aqui em primeiros seres vivos e oceanos? O que daria para ligar primeiros seres vivos ao oceano, né? Primeiros seres vivos, tá? Viviam nos oceanos. Então a gente coloca aqui uma setinha para baixo. Viviam nos oceanos, tá? Aí depois oceanos são encontrados nos. Então os estromatólitos, né, são encontrados nos oceanos, tá? Aí a gente vai ter que ligar aqui, ó, estromatólitos com cianobactérias. Aqui, qual seria o elemento de ligação entre estromatólitos e cianobactérias? Então, dessa forma que a gente vai fazer o nosso mapa conceitual. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios e a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço, então, e até nossa próxima aula.